E aí? E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Tá todo mundo ouvindo bem a gente? Vocês estavam aí nos comentários, cadê eles? Cadê eles? Já cheguei, contagem regressiva. Vocês escutam bem a gente? Comenta aí se tá tudo ok. As oiças estão tudo... As oiças estão em dias aí. Digita aí sim, né? Se estiver ouvindo a gente pra cá. Sim, aí tá aqui assim, ó, meus fonezão aqui, ó. Que a gente hoje está com... Deu uma modificada aqui no sistema de som e tal, e a gente precisa do retorno de vocês. Pra saber se tá tudo ok. Juliana, bem-vinda. Sabino. Gabriel, bem-vindo, Gabriel. Zeneida. Valjoan. Vocês não falaram nada, acho que vocês estão ouvindo, Estão né? ouvindo, então? Então, comenta nada. Digita pelo menos sim aí, negada. Beleza. Valeu, Zeneida. Zeneida é ótimo. Perfeito, gente. Vixe, Maria, derramar água ali. Bem-vindos e bem-vindas à nossa mega live aqui da MS. Como vocês estão sabendo já, né? Hoje não é pelo Instagram, hoje estamos por aqui. Se acostumem a usar aqui o nosso canal Liga Jovem Espírita. Que aqui dá pra gente esticar, né? Aqui não fica aquela correria do Instagram tentando fechar a nossa live, a gente... Tem que abrir outra. Exatamente, aqui já fica logo direto, certo? Então, ó, nós estamos por aqui e como vocês sabem, é mega live, não é só nós, tem graça. Não. Tem toda uma galera aí, tem todo um magode de gente aí para participar junto conosco, certo? Pode chamar já? Bora começar a chamar esse povo. Bora chamar. Bom, vocês sabem que os cabeças, né? Composto aqui por nós e tem mais outra galera espalhada aí. Como eu disse, tem uma galera já expandindo nossos negócios, né? Nossas pretensões messianas de ultrapassar fronteiras, oceanos e tal. E aí eu queria chamar para participar aqui com a gente, né? A nossa amiga Larissa e o nosso grande chapa Lucas, para participar aí com a gente. Chega aí, meu garotinho. Boa noite, gente. Bola. Aline, Alisson. Boa noite, pessoas que estão online. Sejam todos bem-vindos. Cá estamos nós. Boa noite, gente. Boa noite, Matheus. RN, Valdir. Um monte de gente já. Galera aí dos Boa. Aproveitar e mandar um beijo pro meu primo, Arbênio Júnior. Falei muito de você na live passada. Rapaz, ele hoje tá por aqui, hoje ele tá, muito bem. Ele tá aqui. Certo. Por aqui. Dá pedidos, né? Eu queria saber por que o pessoal chama a gente de cabeça. A gente tem as cabeças tão pequenininhas. Não é, pai, só porque a gente é cearense. Só porque a gente é cearense, cara. Cearense. Vamos chamar mais gente aí, a gente conversa mais, né? Né? Tem mais. Chama mais. Bom, vamos chamar ele, que por enquanto ele está sozinho hoje, né? A primeira dama deu uma voltinha, tá fazendo um curso aí, mas ela disse que vai dar tempo, porque a gente vai ficar até de manhã mesmo. Aí ela disse que dá tempo de participar. Ixi, se engasgou. Não era esse combinado, né? Então foi mal aí. Bom, vamos chamar ele, o senhor de todas as coisas, ele que tem sempre uma resposta para tudo, né? O nosso cabeça morta, Mestre dos magos. Né? Mestre dos magos, aquele que pergunta e na hora de dar a resposta, cadê ele? Né? Vamos lá chamar ele, Jarranes, grande chefe, venha participar aqui com a gente. E aí, galera, beleza? Boa noite a todos. É isso aí. A onda é essa aí mesmo, viu? Boa noite, chefe. Boa noite a todos, a todas que estão aqui assistindo a gente. Larissa, Lucas, certo, Aline, Alisson, um abraçaço aí em vocês. Por enquanto, eu estou só, né? Luana está fazendo um curso, né, pela FEB, com outras pessoas também aqui de Ceará. E vou ficar aqui sozinho por enquanto aqui, mas junto com todos vocês, certo? Pertinho de mim. Alguém tem que estudar, né, Jarranes? Pois alguém tem que estudar para ensinar a gente aqui, né? Como é que... Viu? Maria. Para quem não conhece a gente, né, a gente já chamou aqui cada um se apresentou, mas já que a gente está falando, hoje a gente também vai falar de representatividade, vamos falar uma frase que nos representa, que representa o que a gente quer hoje, o que a gente quer conversar, uma frase massa? Vamos começar?
Diga aí, você que chegou por último, você e sua representação na sua live, já antes. Eu? Chapa. Susto. Ao infinito e além, certo? Eu acho que mente além, mente no infinito, show preconceito e muita amorosidade. Beleza. É Buzz Lightyear, hein? Lucas? Bom, eu sou o Lucas, a minha frase é que possamos usar os exemplos da nossa vida antes das nossas palavras. Eita! Falou pra Jesus. Deixa eu anotar aqui. É isso aí. Apelou, anota Eu parafraseei Francisco de Assis agora. Certo, rapaz. Aí. Fiquei até com vergonha de dizer. Depois dessa, Não. Era o jogo, né? Eu sou a Larissa e Wakanda Forever. Muito bom. Muito bem. Então, eu sou a Aline, e aí eu vou dizer que é o grau de comprometimento que revela o sucesso do que fazemos, e não a quantidade de seguidores. Professor Lupin, Harry Potter. Rapaz. Eu pensei que era seguidores aí nas redes sociais. Já tinha, Nosso grau de comprometimento na quantidade de seguidores. Muito bem. Bom, eu vou ficar com a frase de um filme chamado... aliás, o nome do filme é a frase que eu vou ficar aqui para mim, certo? Retroceder nunca, render-se jamais. Van Damme. Exatamente. Rapaz, cara, o Van Damme ainda era vilão, viu? Nesse filme, o Van Damme, Jean-Claude Van Damme, assisti. 88. Esse filme é o primeiro filme do Van Damme. Pronto. Eu assistindo o Batman, aí passou esse trailer, ó. Aí, rapaz, eu te fizer 18 anos, eu vou tatuar essa frase aí. Quando eu tiver um podcast, quando eu for participar de um podcast... Quando inventarem, né? Retroceder, nunca render-se jamais. Olha aí. Rapaz, olha, de Jesus a Van Damme. É por isso que é complicado. Isso explica o que é esse canal aqui. Pronto. É isso. Para você que não conhece o Liga Jovem Espírita, é isso, meu povo. Que Jesus a Van Damme nos representa. E o povo aqui também se apresentando, ó. Mamãe dizendo aqui, eu sou Vera. Opa, mamãe. Vera. A gente pode fazer um desafio aqui, passou agora pela minha cabeça, fazer um desafio para a galera que, quando a gente tiver na live, cada um aqui coloca a sua frase também no chat, né? É verdade. Manda aí nos comentários. E a Zeneida falou para eu traduzir a minha frase. Eu vou explicar durante a live, viu, Zeneida? A minha frase. Show. Então, ó, coloque aí também nos comentários a sua frase marcante, a sua frase que ele representa. Semana passada, não, na última live, 15 dias atrás. 15 dias atrás, na última mega live. A Vila colocou, foi o juramento do Lanterna Verde. A Vila pegou pesado. Foi, cara. Foi água, mano. Meu povo, então é o seguinte, aqui é o canal Liga Jovem Espírita, é o espaço para a gente conversar, para a gente dialogar, e onde a gente faz a loucura de dialogar cultura nerd, geek, com espiritismo. Isso aí. É isso aí. O desafio, hein? O pessoal às vezes diz que a gente é perturbado, mas a gente não acredita. Eles estão certos. Então, para você que gosta dessa cultura nerd, dessa cultura geek, né, chega junto, vamos conversar, e o objetivo da gente é esse, né? O objetivo da gente aqui é dialogar. Vamos ao diálogo, vamos às reflexões. Sim. E vocês podem participar nos comentários, no chat. Manda aí seu comentário, porque a gente estiver falando. Manda a frase de vocês. Já estou vendo que está saindo umas frases ali legais, hein? Antes da gente continuar com essa parte, vamos passar. A gente sempre faz assim uma retrospectiva, certo? A gente passa uns slides aqui de última geração. Exatamente. Certo? Altamente octopléticos, certo? Os slides, para a gente passar os vencedores e as vencedoras até agora dos nossos sorteios, né? Porque, olha, para quem não conhece as nossas lives, temos sorteio. Temos e todos participam. Todos. Viu, Comece? Opa, todo mundo, né? Quem acompanha a nossa live no Instagram vai se ligar. Exatamente. Quem não souber, vai na live de ontem, lá no Instagram.
easter eggs da Cheio live de easter eggs hoje. aqui, a gente vai soltando. Exatamente. Então, ó, aqui nós fazemos sorteios de alta qualidade, sorteios auditorados, como por exemplo, né? Aqui nós temos aqui a nossa ganhadora que está até aparecendo aqui, ó. Olha aí, rapaz, Larissa. Ganhou uma vasilha vazia. É, sim. E uma rosquinha feita de óleo, que a música é amarela, né? E a vasilha vazia. Exatamente. Aqui, ó, Natália, nem vai tirar foto, a Nem Natália. vai tirar o. Picolé de castanha e uma pinga de banana. Banana, maçã, hein? Orgânica. Orgânica. Vocês estão vendo aí o nível dos nossos prêmios, né? Só prêmio máximo. Outro. Débora ganhou o quê? 2 abraços. Esse é o presente do futuro. 2 Quando a abraços. gente sai desse momento aí que a gente se vê, olha. A bicha é bem pequenininha, ela some. Né? Val João, rapaz. Aí começa o presente mais sério, né? Sorteio mais. Ganhou um livro. Meu irmão. Cara, Maria Kardec. Dora Encontre, viu? E professor Fishman. Esse nome aí mesmo. A gente chega aqui aos ganhadores mais recentes. Ó, o pessoal que ganhou aqui revistinhas em quadrinhos na nossa última Mega Live. Compadre, a Sara é revista da Marvel, viu? Sara ganhou a revista da Marvel. A Marvel. Da DC ninguém dá. Com ódio no coração. Da DC, não, cara, eu penso é porque da DC a gente guarda pra nós. Da Marvel é detalhe. Vamos lá, continuando. Léo, meu chato. Léo ganha também? O Léo pode ganhar? Léo, é assim que a gente, né? Paga o mal com bem. Pagar o mal com bem. Já dizia o Espiritismo. Jesus. Olha aí. E aqui, ó, Poliana. Que ganhou só porque era aniversário dela. Só por isso, hein, Poliana? A gente abriu uma brecha aí, né? Se alguém tem aniversário hoje... Aqui é cheio de exceção, né? E aqui o nosso ganhador da semana passada, você pensa que você nem ia aparecer aqui? Aham! Eita, menino! Ganhou o óleo de peroba! O que foi que ele ganhou óleo de peroba? O óleo de peroba é para ele dar de presente, para passar na cara de pau de que ainda decide ser racista na frente dos outros. E diz que racismo não existe. E que diz que racismo não existe. Isso é besteira. Então... o Guel aí tá parecendo o Stallone Cobra, né? O filho foi longe. Esse óculos aí, cara. Esse óculos aqui. E essas referências aí, hein, rapaz? Sessão da tarde, cara. Esse filme super tranquilo. Super tranquilo. Rapaz, eu nunca esqueço a frase. Ele diz pro bandido no início, né? Ele é quem nunca assistiu o Stallone Cobra, ele é um policial, certo? E aí o filme começa logo ele resgatando reféns de um bandido, e aí ele fala a seguinte frase: você é a doença e eu sou a cura. E ele ainda diz mais. Aí você tira o resto do filme. Não, e ele ainda, dublado, né? Aí ele diz assim: você é um cocô. Meu Deus! Dublagem brasileira dos anos 80, Herbert Richards. Dá pra assistir com o papai e a mamãe tranquilamente isso aí. Pois olha, aproveitando essa bem rapidinho, a gente pediu para a próxima live, mas a galera que já desenrolou foi agora. Eu queria colocar só algumas aqui da galera para vocês verem aqui, ó. Matheus colocou, ó, fé inabalável que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tio Kardec. Da família. Só o coração nos poderá tornar melhores, e essa é a grande função da arte. Essa aqui, eu não estou aqui a passeio, Zeneida. Boa. Dona Vera colocou: a vida de cada dia ensina mais do que o mais sábio dos livros. Goethe. Aqui, Priscila colocou: enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá a guerra. Bob Marley. Deixa eu ver aqui mais um aqui para a gente encerrar aqui. Dona Vera, foi outro aqui, ó. Quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. Shakespeare. E para finalizar, Daniele, apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. A paz de pessoal começou aqui. Show de bola, gente.
Próxima live, já sabe, já podem passar aí as 2 semanas pesquisando aí a frase de vocês. Para chegar na próxima live aí, ó. Arrasou. Exatamente. Tem um também pensando assim, que diz assim, tá pensando que é o Brinca? Cecília Meirelles. Olha. Claro. Ela falou desse jeitinho. Fala desse jeito. Tipo isso. Pois, meu povo, é o seguinte. Então, estamos aqui começando nossa mega live com a participação de todo mundo, agradecendo desde já a participação. Fique conosco, que não tem hora para acabar. Assunto que de rumo. Vamos ter outros convidados. Sim, daqui a pouco chega convidadas e convidados mais para conversar com a gente, tem muita gente. E aí, o que a gente vai conversar hoje? Hoje o nosso tema, como vocês já viram aí na nossa divulgação, o tema de hoje é do mundo nerd ao movimento espírita. Cadê o povo negro? Então, escolhemos esse tema para a gente conversar hoje. E aí, claro que a gente vai começar conversando exatamente o porquê. Por que a gente escolheu conversar sobre isso? Por que é importante, por que é interessante a gente falar sobre isso? Bom, um dos motivos, assim, na semana passada, para quem acompanha as lives aqui, né, do MS Show, eu e a Aline, a gente deu uma pincelada nesse tema, né? E aí a gente, sabendo que como é um tema bastante instigante e tal, e nessas últimas semanas, né, é um tema que está muito em voga, e a gente sabia que 1 hora só de live ia ser pouco para a gente conversar sobre isso. Então a gente decidiu, né, conversar, estender essa fala, esse assunto, estender e trazer aqui para a Mega Live, porque aí a gente vai conversando mais e tal, participando mais, ouvindo vocês e tal, né? Larissa e Lucas, por que conversar sobre esse tema aqui na nossa Mega Live? E aí, Lucas? A gente falou um pouco, né, gente? Já puxando um pouquinho da nossa discussão, a gente está vivendo um momento onde não mais a gente pode deixar de encarar de frente certas questões, né? O momento de transição que a gente passa no nosso planeta, a gente sabe. E quando a gente se depara com certas realidades, né? A gente acaba percebendo isso. Percebendo que a gente precisa conversar mais para desmistificar as coisas e encaixar elas da devida forma e assim, lutar para que os relacionamentos entre as pessoas e as coisas funcionem da maneira correta, né? Da maneira ideal para todo mundo, né? Mas... E aí, você falou alguma coisa? E tem dados, né? Eu acho que o Alisson que vai me ajudar, não é, Alisson? Com esses dados. Isso. Onde, quando a gente se depara com um tema como esse, na nossa realidade mundial ou brasileira, né? A gente se depara com alguns fatos. Por exemplo, nós somos... Quer falar? Desculpa, pode me interromper. Não, é para falar para a gente porque é importante falar, né? Eu, enquanto mulher negra, na verdade, estou me descobrindo ainda enquanto mulher negra e descobrindo o meu espaço, a minha voz, a minha identidade, porque olha só, foi preciso outras pessoas falarem para mim para que eu me identificasse e tivesse coragem de me identificar enquanto mulher negra. Sim. E aí eu fui entender o porquê disso, sabe? Assim, como eu cheguei até esse espaço e o que isso tem de dimensão. Então, assim, eu falo hoje, mas eu ainda estou também aprendendo muito, sabe? Quanto a isso. Porque muitas coisas a gente viveu, eu vivi na minha vida, e hoje eu vou identificar que a dimensão que aquilo tinha e que aquilo teve até hoje na formação da minha identidade hoje. Né? E, Lucas, antes de entrar nos dados aí, que justificam também o motivo dessa live, é importante dizer que a gente vai costurar aqui vários universos, né? A Larissa trouxe uma das dimensões que a gente vai trazer, que é essa experiência de vida, essa experiência pessoal de cada um, o lugar de fala de cada um, e a gente vai costurar isso com o mundo nerd, geek, né, essa representação dos heróis, heroínas, personagens negros, e a gente vai costurar isso com doutrina espírita, né? O que o espiritismo quer falar sobre isso? Porque nós entendemos, aqui, esse grupo entende que a doutrina espírita, ela não é algo destacado,
a parte das nossas vidas. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece nas nossas vidas tem um diálogo com o Espiritismo. A gente sempre costuma dizer que o Espiritismo não fica só na casa espírita, né? Não. O Espiritismo faz parte de todas as nossas vidas, de tudo que acontece, e a gente tem um diálogo muito massa que dá para a gente fazer. E aí não é para a gente ficar querendo, é tema polêmico e tal, mas a gente não está aqui para polemizar nada, não, gente. A gente está aqui para conversar sobre realidade, a gente está aqui para conversar sobre nossas experiências, lugares de fala de cada um. Então, não se preocupe, porque aqui a gente não está para polemizar, não. A gente vai conversar. Agora, se a realidade está um pouco polêmica, aí são outros 500, né? Aí é outra história. Aí é outra história. Então, vamos... Diga, Lu. Mas você lembrou bem, Aline, porque esse é um grande desafio que a gente se propôs a fazer nesse canal, né? É dialogar temas e mostrar que, na essência da doutrina espírita, a gente consegue dialogar e falar sobre muita coisa, né? A gente está falando de uma doutrina com mais de 160 anos e que ainda é atual, bastante atual, né? Os fundamentos, as premissas que colocam a doutrina espírita nos nossos dias é justamente porque nos permite pensar sobre esses temas ainda hoje, né? Utilizando a doutrina. Jarrães agora? Jarrães, quer falar? Não, tranquilo. É importante que a gente entenda, porque às vezes nós não conseguimos compreender e acabamos usando, né, ou entendendo a doutrina espírita apenas do seu ponto de vista doutrinário, né? Todo esse conceito, todo esse campo conceitual, doutrinário, evangélico que estuda, ele só funciona em um lugar, no mundo. Então, não adianta a gente estudar e ficar apenas no mundo das ideias, né, refletindo coisas dentro do centro espírita, se aquilo que a gente estuda, né, ele não dialoga com o mundo do qual nós vivemos. E o mundo do qual nós vivemos, ele existe diversos conflitos, diversas questões, diversas particularidades, e que são essas questões que nos fazem espiar, provar, né, exercitar diversos dos nossos sentimentos, dos nossos valores, certo? Das nossas posturas. Kardec já fazia isso, né? E quem tiver interesse de estudar um pouquinho mais, vai lá na Revista Espírita, né? São mais de 10 anos de Revista Espírita, mas vocês vão conseguir ver Kardec discutindo sobre machismo, sobre a questão dos escravos, você vai ver Kardec conversando sobre a pobreza, a política, certo? Todas essas questões que hoje, às vezes, nós queremos tirar de dentro do centro espírita essa discussão, com uma falsa impressão de manter um ambiente harmônico. Kardec fazia isso de uma forma muito inteligente, bom senso, né? Parcimoniosa. Parcimoniosa, né? Estudava isso relacionando doutrina espírita, né? Então, quando a gente discute isso, a gente não está fazendo nada mais do que Kardec já fazia. Isso. É por isso que eu disse que quando eu falei que a gente não vai ser, não é polêmica, a ideia da gente não é ser polêmico, é porque não deveria ser um tema polêmico, né? É um tema da nossa realidade, né? Infelizmente, como já disse, nossa realidade é cheia de conflitos e a gente não deveria se abster de conversar sobre isso. A gente deveria ter mais naturalidade nesse diálogo para a gente poder enfrentar, né, os desafios que esse tema nos coloca da realidade. E aí não ficar se esquivando, não vamos falar sobre isso não, porque vai baixar a vibração, né? Vamos deixar tudo quietinho. Mas vamos conversar de boa aqui, tranquilo, e ver no que é que dá, né? Isso. E aí, o que a gente tem aqui que a realidade nos mostra, Lucas, que faz a gente querer conversar sobre isso? Bacana. Exato. Quando a gente se depara, a palavra que ela usou é muito boa, é a questão de realidade, né? Porque a gente precisa conversar sobre como a doutrina espírita está no nosso dia a dia, né? Se a gente for olhar os dados mais atualizados sobre as etnias da população brasileira, a gente vai ver que 55% aproximadamente de pessoas se autodeclaram, porque isso é importantíssimo, é a autodeclaração, né? Como cada um se vê, dentro do grupos de pardos e pretos, pardos e negros. Ou seja, a porcentagem de pessoas brancas no nosso país é menor do que de pardos e negros, ou seja, esse grande grupo. Só que
quando a gente vai se deparar com alguns dados de fatores sociais, de fatores que movimentam a nossa sociedade, esses dados eles mostram algumas coisas diferentes. Eu posso falar ou você gosta? Rocha. Pode ir, meu chato. Tá bom. Vou usar um exemplo aqui, certo, gente? Quando a gente coloca, por exemplo, a quantidade de deputados que foram eleitos na Câmara Federal, né, dos deputados federais do nosso país, ou seja, em quem a gente vota, a gente vai ver que mais da metade se diz branca, cerca de menos de um terço se diz parda, praticamente não temos indígenas, amarelos e pretos autodeclarados na Câmara. Outro dado interessante... Esse dado foi coletado em 2018 e a fonte é da Câmara dos Deputados. Pronto, só fazer um adendo aí, é interessantíssimo todas essas informações que nós estamos dando, que elas não se baseiam no achismo, tá? Isso. Todos vocês que estão assistindo agora e porventura venham assistir depois, todas as informações que nós estamos dando aqui têm fonte, tá bom? Isso, exatamente. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre analfabetismo no nosso país, que ainda existe, né? A gente percebe que dos analfabetos no nosso país, 9,1% são preto ou pardo, enquanto 3% é branca. Quando a gente vai falar de anos de estudo, em média, as pessoas brancas estudam mais anos, cerca de 2 anos e meio a mais que pretos e pardos, por N razões, né? Certo. Uhum. Essas fontes também de 2018. Exato. É o PNAD contínuo, que é um programa, um trabalho do IBGE de pesquisa contínua de 2018. Rendimento mensal, em média, o rendimento das raças da etnia branca é quase o dobro da etnia preta e um terço maior do que a da parda. E quando a gente vai falar, por exemplo, de desemprego, o desemprego no Brasil tem um número X atualmente, em torno de 13, 14 mil, 15%, e a quantidade de pessoas pretas é maior também, desempregadas, do que pessoas brancas. Então, o que isso mostra para a gente, né? As pessoas se autodeclaram de cada etnia. E quando a pessoa se declara parda, ela está se declarando... ela ainda, se a gente pegar como um grupo só, nós ainda estamos falando de uma maior porcentagem de pessoas negras ou pardas do nosso país que, infelizmente, ainda não tem, ainda tem pessoas mais desempregadas nesse tipo de etnia, menos representatividade na Câmara, salários menores e uma série de outras condições que acabam por se suceder. Isso são indicativos de que tem alguma coisa ali que a gente precisa conversar sobre. E aí, por isso a gente resolveu falar e conversar um pouco sobre isso. Exatamente. Beleza. E aí... Lucas, tu tá com todos os instrumentos da banda aí pertinho de ti? Tô, sim, todos. Ah, tá. Porque, assim, para quem acompanha aqui a nossa live, sabe que a gente faz por partes aqui, né? São quadros, né? E aqui a gente quebrou um pouco o protocolo, né? Porque essa fala do Lucas, atenção, já é parte daquele quadro. É o quê, Mar? É o quê, Mar? Pra quem acompanhou a última live, sabe que as notas são todas as mesmas. A mesma música. A mesma música. Essa parte aqui do nosso programa, esse é o queimar, são as informações. A Larissa chorando. Chorando, é emocionante. Eu imagino. Você quer de novo? Rapaz, ó, de novo, que é para o pessoal não achar que vai para casa. Vai. É o quê, mano? Isso. Linda, profunda a letra. Profunda a letra. Né? Você vê que a Larissa, né, já está tanto tempo ao lado do Lucas, e não... mesmo assim ela se emociona. Eu ensaiei, já tá rindo agora. Isso aí, cara, isso é um casamento de verdade. Né? Ele ainda hoje, depois de tantos anos, ele é capaz de surpreender. A composição profunda sim. belíssima. E a tendência é melhorar, viu?
Foi medializado. Com certeza. Com certeza. Caminho da evolução. Daí para bilhão. Não é possível. Então, esse é o quê, Mar? É justamente o quê? Né? Essas informações, né? Informações que é frente. Deixa a Larissa assim. A Larissa Ela tá se recompondo aqui ainda. A gente, nesse momento, o programa ao vivo é assim. Nesse momento era para a Larissa falar. Só que a gente vai subir agora para o Jarrandes enquanto ela se recupera. Tá? Enquanto ela se recupera aí. Pronto. Esse é o quê, Mar? É para a gente saber o que é isso. Então, já que a gente está falando sobre... Antes da gente falar do nosso universo nerd, movimento espírita, mas ainda está falando um pouquinho da realidade. E dentro dessa realidade, já antes, preconceito é o que mesmo, hein? Rapaz, é muita coisa. Preconceito é muita coisa. Cara, a gente pode entender o preconceito como um juízo, né? Que se faça sobre alguém, sobre algum grupo, né? E esse juízo, ele geralmente ele entra no campo do juízo de valores, né? Então, acaba sendo um juízo de valores sobre uma pessoa, sobre, né, um grupo, e sempre com a tendência de destacar algo aparentemente, vou dizer assim, ou algo do ponto de vista daquele que pratica o preconceito, algo negativo. Né? Então, aquele que pratica o ato do preconceito, né, acaba definindo algo como negativo, né, e utiliza isso para julgar valores, né, de determinada pessoa ou grupo. Né? E esse preconceito, ele acaba sendo fontes de várias questões também, certo? Que, dependendo da ação, vai piorando cada vez mais. Certo? Como, por exemplo, a discriminação, a segregação, certo? A discriminação, eu particularmente eu entendo como algo como se fosse um passo além do preconceito, né? O preconceito é aquele início, certo? Desse pré-julgamento, né? Desse juízo de valores, aonde eu, preconceituoso, né, aponto um determinado valor ou baseado em cor, baseado em gênero, baseado em região, regionalismo, enfim, certo? Escolho esse ponto como algo negativo e acabo gerando ações preconceituosas, né? Eu queria dar um exemplo para a gente poder entender isso na prática, né? Como é que acontece, né? Por exemplo, uma visão preconceituosa de que a mulher é frágil, certo? Então, a mulher é frágil. Por que a mulher é frágil? Eu parto, não estou explicando não, certo, gente? Eu estou só dando uma visão. Então, assim, por que se pensa que a mulher é frágil? A mulher é frágil porque fisicamente, certo? Ela tem um corpo mais frágil do que o homem. Então, essa é uma visão preconceituosa, um preconceito, certo? Esse preconceito, ele vai gerar, por exemplo, uma postura discriminatória. Por exemplo, a mulher, ela não pode exercer determinado cargo de trabalho, né? Então, isso já estou discriminando a mulher, me baseando num preconceito de que ela é frágil, certo? E a tendência é sempre piorar nesse sentido, né? Segregar é quando eu começo a separar, né, geograficamente, né, criar muros, vamos dizer assim, entre as pessoas que sofrem preconceito, né? Então, quando, por exemplo, um grande exemplo que a gente sofreu na história da nossa humanidade, o apartheid, né? Então, locais para os negros, para os brancos, isso é segregação, certo? Que o nazismo fazia, que o fascismo fazia. Nos Estados Unidos, né, na época, né, da grande luta, né? E você tinha os ônibus que os brancos podiam entrar, né, que os negros podiam utilizar. Restaurantes também. Isso. Tinham restaurantes que negros não podiam entrar. Isso. Você começa a separar locais de negros e brancos. Não, aqui é um local só de LGBTs. Aqui é só. Aí você está segregando, né? Isso aí já no meu ponto de vista, uma ação piorada, né, que já vem fruto desse preconceito. Mas sabemos que o preconceito ele tem uma origem muito mais íntima, né, que já vem do espírito, né, das nossas características ainda egoístas, né, orgulhosos, que geram, né, essas posturas preconceituosas. E o interessante
é que às vezes a gente quer trabalhar com o meio, né, com o fim disso, né? E é o que a gente vai conseguir tentar trabalhar aqui, é que é importante que a gente trabalhe na fonte, né? A gente trabalhe na fonte, que é justamente nesse orgulho e egoísmo. Pronto. O Jarrantes trouxe aí para a gente alguns conceitos sobre racismo, né? Não, preconceito. Preconceito. E, inclusive, essa minha fala demonstra uma certa confusão que algumas pessoas fazem, né, Larissa? Entre preconceito e racismo, não é isso? E aí eu queria saber de você, Larissa, o que é que você nos traz aí sobre racismo? Pronto. Eu fui pesquisar a etimologia da palavra, né? No dicionário, no nosso dicionário português. Um dicionário chamado Priberan. Ele determina o racismo como sendo uma atitude hostil ou discriminatória em relação a um grupo de pessoas com características diferentes, notadamente etnia, religião, cultura ou etc. E aí ele continua, enquanto que preconceito é a ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. Opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos. E aí, nas minhas pesquisas também, eu encontrei uma descrição que eu achei interessante, que foi no site Brasil Escola, que tem alguns artigos de estudo sobre isso, artigos sociológicos, né, da sociologia, que falam um pouco sobre os conceitos de racismo desse ponto de vista sociológico. Então, nesse artigo aqui que eu li, ele vem dizendo que o racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direto ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou de sua cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos, que aí foi como o Jarrantes falou, a questão da segregação, né, da discriminação. Isso é interessante, né, gente? Complementando só o que a Larissa está falando, porque racismo é uma coisa, é um crime, né, no Brasil, e ele é o que se chama crime tipificado, ou seja, existe uma lei, existe um código dentro do Código Penal que legitima em dizer que qualquer ato desse tipo, né, que seria ou injúria racial, que é quando você fala diretamente com uma pessoa, ou racismo, quando é para uma coletividade, né? Coletividade, assim, o racismo é algo maior, injúria é quando é naquela hora com aquela pessoa. Para a pessoa. Né? Para a pessoa. Exato. E isso significa dizer que nós temos dentro do nosso país, aí no Brasil, um conjunto de leis que regem, ou melhor, que orientam como funciona para quando a pessoa passa desse limite, dessa ação discriminatória. Sim. O exemplo que o Jarrantes deu, né, do momento lá nos Estados Unidos, onde teve a separação, separaram-se ônibus dos brancos, ônibus dos negros, né? Naquela época houve uma luta de reconhecimento de que aqueles povos também, aquelas outras pessoas precisavam de leis que os protegessem também, que não tinha, né? Na verdade, não existia nenhum aparato legal. Só que entre ter um aparato legal e a realidade, é esse ponto onde a gente vai precisar discutir, né? Até que ponto a gente entender esses aspectos nos permite construir uma solução para questões que a gente vai discutir aqui agora, né? Mas, ok. E então, tendo todos esses conceitos em base, um outro conceito importante que a gente vai trabalhar aqui, que aí eu pergunto aqui para o Alisson, que é representatividade. Pois é. Afinal de contas, o que é essa representatividade negra, por Rapaz, representatividade quer dizer o seguinte, que de nós aqui, de nós dois aqui, minha cara, eu tenho lugar de fala nessa hora. E eu não. De uma forma bem didática, é isso, né? São lugares de fala, são lugares que você representa um coletivo, né? No caso aqui, como a gente está falando sobre racismo, né? Especificamente, a gente está falando sobre a questão negra, a questão preta, sobre essa divisão de brancos e negros, né? Então, falando especificamente sobre
esse tema, né? A representatividade aqui, no caso, minha e da Aline, essa morena pó de arroz aqui, que eu brinco, né? E aí, no caso, o preto aqui, meu chapa, o lugar de fala aqui é meu. Se o assunto fosse feminismo. Aí, Nossa. meninas. Eu, Ranes e Lucas, A ó. gente, ó. E qual seria o papel de vocês? Era escutar, né? Assim, a escuta no sentido de acolher, de Então, entender. o sinal é esse, né? não é esse, é esse. E aí, ficar e escutar. Pronto. E aí, por isso que aqui, obviamente, como o Alisson bem destacou, né? Obviamente, eu não tenho a experiência que vocês têm, a Alisson, a Larissa, como estava colocando agora, e as nossas convidadas e convidados que vão vir daqui a pouco. Por isso que daqui a pouco também eu, né? E os outros, nós vamos nos retirar para outras pessoas que também, né, porque a Larissa também tem essa representatividade, né? Mas outras pessoas que têm essa representatividade, né, para falar. Estou aqui na posição mais de usar a minha voz no sentido de usar a minha voz para contribuir, para apoiar, para poder incentivar as reflexões sobre o assunto. Mas a representatividade aí é com você. É nossa, né? Porque, assim, a Aline, por exemplo, ela jamais vai saber o que pessoas como eu, Larissa e outras pessoas que vão participar aqui, ela jamais vai saber de coisas que nós sabemos, coisas que nós sentimos literalmente na pele, né? Na pele. Quando se fala, por exemplo, em manifestações, né? É muito bom, primeiro, a gente admitir que racismo existe, massa, beleza, é muito bacana isso. Mas é preciso também a gente entender que existe e entender que, às vezes, não é o nosso lugar de fala. Né? Como a Laís falou, se o assunto aqui fosse feminismo, eu e os outros dois meninos, a gente ia ficar quietinho e escutar o que elas tinham para falar. Né? Porque elas é que sabem, enquanto mulheres, o que é sofrer as complicações machismo, de todo o machismo. E aí, do mesmo jeito, né? Eu e Larissa, nesse grupo aqui, somos quem, digamos assim, que a gente realmente sofreu e, de certa forma, sofre pela questão racial, né? Eu falei uma vez aqui, comentei que quando eu era criança, meu cabelo era mais, né, aquele black powerzinho, né? E aí, eu me lembro que a Sara também falou que uma das diversões dos meninos era jogar coisinhas, papel no cabelo, porque eles achavam muito engraçado isso, né? Então, assim, a Aline jamais vai passar por isso, né? Eu não passo porque raspei, né? A gente vai ficando careca e tal, mas quando era criança, adolescente, eu tô a barba, né? Mas a gente sabe realmente que é passar por isso. Assim, a gente vê algumas manifestações crescendo cada vez mais e que elas cresçam cada vez mais mesmo, né? A galera fala, às vezes, de vandalismo. E quando a gente fala de manifestações, a gente não está falando de violência, a gente está falando de diálogo, né? De manifestações de pessoas que precisam ter um espaço de voz. A gente não está defendendo vandalismo, violência, a gente está defendendo que as pessoas tenham um espaço para falar sobre as suas dores, sobre as suas experiências de vida, o que passaram. Porque quando alguém vem para a gente porque passou por um sofrimento, a gente não quer gritar mais que ela ou dizer que o sofrimento dela é menor do que o nosso. A gente senta, escuta, acolhe e pensa junto dessa pessoa o que podemos fazer para melhorar o sofrimento dela. E para isso a gente vai ter diversas lives, entre aspas, né? Diversos momentos e situações que a gente pode estar trabalhando esses temas, né? Não é porque a gente está falando sobre racismo agora que outros temas têm menos relevância. Né? Só complementando o que a gente está falando. Terão mais. Agora, então... ainda sobre esse tema, para fechar, antes de chamar nossos convidados. Não, é outro quadro. É outro quadro, agora não? Tá. Ao vivo! Então, assim, tem uma frase do Malcolm X que fala mais ou menos assim, sobre a questão da violência e tal aí, né? Lá, há muito tempo atrás, ele já dizia mais ou menos assim, que você não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor,
né? É lógico que, em algum momento, as pessoas vão reagir e nem sempre vai ser com flor. Nem sempre vai ser com flor, né? Tem uma música também do Herbert Viana, né, dos Paralamas do Sucesso. Ele fala que o negro... agora que faltou a... Selvagem, né? A música Selvagem. Que diz que só o negro... Calejadas e as costas rasgadas, né? Isso, por aí. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com esses dois exemplos é de que, lógico, ninguém está aqui levantando bandeira, vamos à luta, vamos quebrar tudo e tal. Porém, também não confunda uma coisa com a outra, né? Então, para a gente continuar falando mais sobre esse assunto, e agora a gente entrar no nosso universo nerd geek, vamos chamar a nossa banda. Atenção, banda! Para o nosso próximo. Atenção, banda. Essa hora a Larissa já se concentra aí. Concentração. Nosso próximo quadro. Parece que bebeu água de chocalho. Bebeu água! É. Parece que bebeu água de chocalho. Perfeito. Eu vou assistir essa live de novo só para escutar essas músicas. Porque você vê que são sempre, né? São sempre músicas novas e diferentes. Se eu tivesse passado, eu ia escrever aqui o espírito que passou aqui agora. Tem que captar só os áudios dos singles que o cria na hora. Tem que captar só isso aí. Galera, é o seguinte. E aí, falando dessa questão dessa representatividade negra, como é que a gente enxerga essa representatividade negra no universo nerd, né? Assim, no meu olhar, talvez foi uma coisa que na minha infância, na minha adolescência, quando eu comecei a curtir esse universo nerd, talvez foi algo que passou desapercebido para mim. Por uma razão óbvia. Por uma razão óbvia. Né? Exatamente, é por isso que eu estou dizendo. Então, aqui eu jogo para vocês. Por exemplo, Larissa, mais uma vez, como é... Tu sentia falta ou você enxergava essa representação? Como é que é? Nossa Senhora, demais. Assim, não só no mundo nerd, mas de uma forma já... Eu gostava muito, quando era pequena, dos desenhos da Disney, né? E, cara, não existia princesa morena, não existia princesa negra, não existia princesa... O máximo de diferente que existia era a Mulan, né? A princesa asiática, oriental. Né? Asiática, desculpa. É o termo exatamente politicamente correto, a gente já aprendeu aqui. A princesa asiática. Mas princesa negra, de cabelo cacheado, não tinha. Então, eu cresci vendo princesas brancas, com seus cabelos esvoaçantes. Quando tinha uma diferente, era tipo a Pocahontas, que também tinha cabelos esvoaçantes, e era uma negra palatável, né? Assim, uma negra, uma preta com uma pele mais clara, que eu fui aprender também que eu tenho os meus privilégios de negra palatável, preta palatável, né? Porque a minha pele é mais clara do que as outras irmãs minhas. Então, eu me lembro que quando eu gostava muito dos X-Men, né? Nesse universo mais de super-heróis. E a gente brincava muito de ser um super-herói, né? E aí, na hora de eu ser um super-herói, eu só conseguia me identificar com a Tempestade, que era a única que eu via que tinha a pele assim um pouquinho mais escurinha. E aí eu queria ter os cabelos esvoaçantes dela. Não era cacheado, era liso, mas eu queria, e eu era ela, era branca. Olha, até hoje, ó. Olha aí. Mas eu me lembro disso, assim, eu me lembro mas eu não tinha, claro, essa consciência enquanto criança, enquanto jovem, de que eu não me sentia representada, né? Naquelas princesas, naquelas super-heroínas, naquelas atrizes. Eu não via atrizes, eu não via cantoras, eu não via nada. Na televisão não tinha. E as que tinham, mulheres pretas, elas não tinham cabelo cacheado, elas tinham cabelo alisado. Eu queria só fazer um adendo a isso que a Larissa está falando, né? Porque realmente essa questão da representatividade, ela é formadora, né? Porque, por exemplo, né? Ela está lembrando de algo que ela viveu e que ela, lógico, não refletia enquanto criança, mas que ela lembra que ela passou, né? Eu lembro que quando a gente está
passando a gente está aqui no Canadá, e a quantidade de artistas de filme que eu vi na rua foi impressionante. Porque eu acho que esse cara é famoso. Mas não era. É lá dos filmes, né? Só um com uma dentro. Certo. Sobre... a Larissa estava falando... Voltou. Deu uma travadinha. A Larissa estava falando sobre atrizes e tal, essa representatividade negra, né? Eu me lembro que foi assim, um acontecimento de uma novela da Globo, não me lembro agora qual o nome, mas era do Manuel Carlos, que vocês sabem que ele tem uma característica de sempre das protagonistas serem as Helenas, né? Sim, sim. E assim, era Helena, todas as atrizes brancas, mas aí quando chamou a Thais Araújo para fazer uma Helena, aí a gente vê a diferença, né? Isso é só um pequeno exemplo para a gente ver como a questão da meritocracia é balela. É balela. Esse negócio de dizer, sou a favor da meritocracia porque de 1000, os 1000 melhores passarão. Depende, Chapinha, se esses 1000 são 500 brancos e 500 negros, dificilmente vai ser, né? Dificilmente vão ser 900 brancos, talvez 100 negros. Então, aí essa história de meritocracia... Eu poderia fazer uma observação doutrinária sobre essa questão da meritocracia? Porque assim, a gente tem que saber... A doutrina espírita, ela nos dá, nós aqui como espíritas, eu creio que a grande maioria que assiste Liga é jovem espírita, né? São pessoas que pelo menos conhecem um pouco, já simpatizam pelo menos, né? Mas aí, a partir da perspectiva espírita, certo? A gente precisa entender que há pontos que a gente analisa do ponto de vista espiritual e material. Do ponto de vista espiritual, né? A questão do mérito, porque na essência iniciamos de um mesmo ponto, ou seja, segundo a doutrina espírita, nós somos criados simples e ignorantes, do ponto de vista espiritual. Mas só que esse espírito está encarnado, nós nunca podemos esquecer que esse espírito ele é um ser interexistente, ele é espiritual, ele está encarnado e ele reencarna em situações sociais, financeiras diferentes. Do ponto de vista material, ele não parte do mesmo princípio, ele não parte do mesmo lugar, né? A gente pode ter a pessoa mais esforçada do mundo, mas ela nunca vai partir do mesmo ponto, por exemplo, de uma outra pessoa. Então, um menino negro que mora em uma favela, ele não vai partir no mesmo ponto do mesmo ponto de partida que uma criança branca ou rica ou de classe média ou que tem uma situação financeira melhor. Por mais que não tem as mesmas oportunidades. Não é do mesmo ponto. Então, avaliar a meritocracia do ponto de vista material, aí eu pego a palavra do Alisson, é balela, né? Porque não partimos de um mesmo ponto para que a gente possa dizer assim, né? Não, nós tivemos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né? Ou seja, a questão, é uma outra palavrinha também, que a gente chama de isonomia. Precisa ter essa igualdade, né? Esses mesmos direitos para todo mundo em um mesmo nível, certo? Para que isso possa ser considerado mérito, né? Só para encerrar aqui, para a gente colocar uma situação atual, né? Que a gente está vivendo pelas questões da pandemia, né? A questão da manutenção do Enem, né? Mas aí eles estão tendo aula virtual, ok? Mas a criança, né, que está tendo aula virtual, que tem a internetzinha em casa, que tem o computadorzinho em casa, show de bola. Mas o jovem que é da periferia, que às vezes ele pode ter um smartphone, mas aí ele não tem acesso à internet, ou tem acesso à internet, mas não tem um computador em casa, está partindo do mesmo ponto, né? Não tem o mesmo ponto de partida, né? Então, é importante que a gente entenda, né, a perspectiva material e espiritual, para que a gente entenda que a meritocracia, no nosso contexto material, é balela, segundo o Alisson. Enquanto assim, você de repente pode até conhecer assim, mas aí eu conheço um cara que era muito pobre, negro, e hoje o cara está bem de vida. Parênteses, esse bem de vida, muitas vezes, entende-se financeiramente, né? Financeiramente, o bem de vida é isso, né? Que as pessoas entendem. E aí, eu conheço fulano, ele era favelado, negro, e hoje está bem de vida. Chapa, quantos mais você conhece? Além desse um. Eu conheço certo, mas enquanto a gente estiver
falando, enquanto isso for relativo, né, não for regra, a gente está falando de preconceito, está falando de racismo. Esse eu acho que é o ponto que a gente vai voltar em todos os quadros dessa nossa live. Sim. Porque quando a gente fala de isonomia, né, a gente está falando de pegar pessoas que estão em pontos diferentes dentro dessa corrida, colocar todos dentro de uma mesma linha, e aí é que eles vão conseguir, a partir dos suas próprias questões, seguir em frente, de maneira diferente, porque somos diferentes, né? Temos escolhas diferentes. E aí eu acho que a gente pode voltar para a representatividade do mundo nerd, porque eu acho que a gente vai falar disso de novo. É isso aí. Esse quadro é isso. Bryce, que outros exemplos tem? Que outros exemplos a gente pode dar? Além... Pantera Negra. Desculpa. Todo mundo. Foi mal. Cara, é porque assim, olha, nossa, eu não sei. A gente faz tipo juntos? Não, né? Foi. Cara, eu me lembro que na hora que começou a tocar as músicas, que começou a aparecer aquelas pessoas na tela, a minha vontade era de levantar e começar a dançar, e começar a pular, e ir para dentro da tela, porque eu me senti representada ali. Cara, eu me lembro que teve um vídeo que eu vi depois de um jovem preto falando assim, é assim que as pessoas brancas se sentem toda vez que vem um super-herói na tela. Cara, é aquilo. Que sensação. E eu falei assim, cadê as outras pessoas? Porque isso foi pontual, sabe? Assim, cadê os outros super-heróis? Né? Tipo, nos Avengers. Cara, cadê? Não tem um. Só o Pantera Negra. Sobre o Pantera Negra, Larissa, eu tenho uma coisa a dizer, que é assim, o filme é tão bom, que parece que é da DC. Aí vai ter discussão. O filme é tão bom que parece que é da DC, cara. É um filme tão profundo, é um filme tão cabeça. Amigo, tu sabe, né? Assim, que eu não entro nessas discussões porque não tem melhor filho, não, né? é melhor não. Eu sei, mas aí eu tô aqui pra ler, né? Eu queria problematizar um pouco essa questão aí dos heróis. Falar de racismo tudo bem, mas DC mais melhor não. Alto lá. É demais, demais. Não, para não ter mais discussão sobre o que é melhor, né? A gente já sabe o que é DC mesmo, então vamos. A questão, assim, eu queria problematizar. Formando, eu já aprendeu. Assim, a Larissa colocou um ponto interessante. Ela falou assim: e os Avengers, né? Os Vingadores. E aí, cadê os negros do Vingadores? A gente viu ali. Cadê certo? O DC também? O Falcão. DC também não aparece. Sim. O Falcão. E eu vou colocar duas situações. Primeiro, do Falcão. Eu acho que não é mais spoiler, né? Já passou bastante tempo. 2 anos já. No final, quando o Capitão América, né? Louro, branco e tal. Aí ele volta no tempo e tal, volta velho. E aí ele, poxa, eu não posso ser mais Capitão América. E aí todo mundo já estava naquela expectativa. Vixe, o cara ele não vai ser mais Capitão América. Quem vai ser, quem vai ser. E aí ele pega o escudo e entrega pro Falcão. Aí a galera... né? Por quê? Porque é negro, cara. Aí assim, não, mas não é por causa disso não, Jane. Era para ter sido... Cara, o Falcão é o parceiro do Capitão América. Certo? Quem mais poderia ser? Quem mais poderia receber o escudo, senão o cara que estava lutando com ele. Mas aí o Soldado Invernal é o amigo dele desde não sei quanto, sim, mas as relações, né, de amizade, até mesmo de trabalho dentro da própria iniciativa Vingadores, certo? Eles são diferentes. Até mesmo no próprio quadrinho, quem assume o escudo do Capitão América é o Falcão, não é o Soldado Invernal. Né? Então, por que no filme teria que ser assim para agradar? Né? Isso demonstra que o negro, certo? Ele não pode ser protagonista, certo? E a gente vai ver que, mas aí eu posso citar, a gente vai citar alguns aqui, mas muitos deles são coadjuvantes. Você não vê o Tony Stark, ele não é negro, o Capitão América, ele não é negro, certo? O Hulk, ele não é negro, né? A Viúva Negra. Eles são sempre... a Viúva Negra não é negra. A Viúva Negra não é negra.
Certo? Então, assim, são sempre com personagens coadjuvantes, certo? Porque existe toda uma lógica, certo? E aí, porque isso é estrutural, eu não vou entrar nessa discussão, porque... mas a gente se gosta, né? A gente não entra, mas a gente se gosta. Mas, assim, porque pode soar assim, isso aí é besteira, tem nada a ver. Mas tem tudo a ver, gente, certo? A falta de protagonismo de negros, tanto em filmes, certo? Como também em personagens nas HQs, né? E quando eles aparecem, são coadjuvantes ou são vistos como anti-heróis, como Spawn. Né? Spawn é um deles, né? Quer falar de algum deles aí? Vai falar, depois eu falo. Eu queria só dizer que a gente tem uma pauta longa aqui, o pessoal estava perguntando aqui quanto tempo vai durar a live, porque tem um pessoalzinho que está fazendo um curso aí, já vai chegar. É 10 horas de live aqui com o assunto. A ideia é que no YouTube deixa eu colocar aqui uma situação interessante, ó. O Valjean comentou, eu bati o olho aqui nos comentários, o Valjean comentou a questão do Thor, né? Então, o Thor é um cara que traz uma cultura nórdica, tal, nada a ver da nossa cultura, e todo mundo acha lindo. Agora, se fosse um personagem negro falando de orixá. Opa! Né? Falando da cultura afro. Vamos dizer assim, vixe, tem macho, né? Mas um cara branco, louro, alto, né? Nos últimos Vingadores, Jarrand, o Thor tá com a barriga maior do que a minha, barbudo, certo? Mas mesmo assim, a galera, ai, como ele é lindo. Olha, se fosse um negão com a barriga grande, a barba, não tinha esse negócio, cara. Não tinha, cara. Não tinha esse negócio, gente, não. Não, eu ia comentar que isso é interessante, porque olha só, para a gente perceber como a nossa visão, e para isso a gente precisa do debate, né? Como a nossa visão vai mudando, né? Esses exemplos que a gente está dando são exemplos atualíssimos, de menos de 10 anos, né? Se a gente for a primeira mulher negra que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, certo? Eu não vou lembrar o nome dela agora, se eu não me engano, foi de uns filmes 1940 mesmo, bem antigo. A gente pode até procurar aqui rapidinho. E o Vento Levou. Foi do Vento Levou, exatamente. Ela era a Hattie McDaniel, o nome dela. Hattie McDaniel. E ela ganhou como atriz coadjuvante porque ela fazia a servente da casa, né? A empregada. Porque eu não sei o personagem exato. Isso também entra na discussão. Mas o que eu ia comentar era que porque quem acompanha o Oscar sabe que eles fazem o discurso, aí depois saem, aí no final eles escrevem o nome da pessoa na estatueta e devolvem para poder a pessoa levar para casa a estatueta com o nome dela. Ela teve que ficar, nessa época da separação dos direitos civis, ela teve que ficar numa sala sozinha. Separada das outras pessoas. Para ela não poder encontrar com as outras pessoas na hora de buscar a estatueta. E ela ficou sozinha e ela foi a última a receber a estatueta. Olha então, assim, ou seja, um filme da década de 40, 30, 40. E hoje em dia a gente está falando de exemplos de representatividade, mas em filmes atuais. Então imagina que existe 2 gerações, 3 gerações, sei lá, que não tiveram nenhuma representatividade no movimento nerd para se ver e dizer, olha que legal, eu posso brincar, eu posso ser de um ser essa personagem. Eu posso ser um super-herói. Né? Existe o vídeo muito famoso do Muhammad Ali falando sobre que ele se questionava, falava assim, mãe, quando a gente morrer, a gente vai para o céu? Aí ela dizia para ele, mas é claro que nós vamos para o céu. Então, cadê os anjos negros? Os anjos negros? Por que só tem anjo branco? Por que só tem anjo branco? Né? E segundo, só desculpa, Lucas, te interromper, você continua. O Muhammad Ali, que antes era Cassius Clay, né? E ele se converte ao islamismo, porque ele acreditou que foi lá onde ele viu que era uma religião que não tinha esse negócio de separação de brancos e negros. Olha só. Interessantíssimo, né? O grande boxeador, para quem não conhece, é o Muhammad Ali. Vocês podem pesquisar depois. Então, eu só usei esse parênteses para falar disso, que a gente vai ter exemplos, mas esses exemplos são atualíssimos. Por quê? Voltando lá, momento de transição, nós estamos no momento de discutir isso para não cometer, né, condutas antigas que a gente tinha antigamente, né?
Sem pensar, né? Gente, ó. 1h10. 1h10, eu acho. Como a gente vai até 5 horas da manhã. Né? Só... Vocês aí no Canadá, aqui são 9h37. Que horas é aí, Larissa? 5h37 da tarde. Então pronto, para vocês aqui tá tranquilo. Né? Para vocês está tranquilo. Então, a gente vai trazer aqui outros exemplos de heróis negros, né? E heroínas ao negras. longo da conversa. Né? Mas agora chegou a hora do sorteio! Opa!